que levou o profissional do direito a refletir sobre a questão da inteligência artificial e a se interessar por esse assunto? Por que é tão importante nos dias de hoje? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É Legal. É legal no sentido de pergunta nesse caso. É legal? Então nós vamos seguir aqui, com um participante super competente para falar a respeito de inteligência artificial. Hoje eu estou aqui com o professor Gilson Amâncio de Souza. Ele é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, é professor universitário e mestre em Direito pela UEM. Professor, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, acho muito interessante essa iniciativa de vocês, bem legal mesmo. Nunca tinha visto sequer um estúdio assim, e estou impressionado. Bacana. Não, o prazer é nosso. Que vocês têm aqui. Tá jóia. O prazer é nosso mesmo. E a gente vai tocar em temas que são super atuais, temas que as pessoas têm nos perguntado, e nós mesmos, como profissionais das mais variadas áreas, a respeito da questão da inteligência artificial. E a gente já vai entrar nesse tema com a seguinte pergunta: o que levou o profissional do direito a refletir sobre a questão da inteligência artificial e a se interessar por esse assunto? Por que é tão importante nos dias de hoje? Veja bem, eu inicialmente só tinha contato com inteligência artificial com qualquer pessoa, qualquer curioso, Tinha lido umas matérias jornalísticas a respeito desse assunto, mas evidentemente não é um assunto atrativo para quem é da área do direito, Essa área para nós não é muito atrativa. Então, era aquela curiosidade natural de qualquer pessoa. Acontece que agora, mês passado, eu estava em férias e fiz uma viagem para os Estados Unidos e fui à Califórnia, e no primeiro dia, estava em São Francisco, no dia que eu cheguei a São Francisco. Legal. E acabamos de estacionar o carro, eu percebi alguns veículos sem ninguém dentro, sem passageiro, sem motorista, sem nada. E um deles estacionou um pouquinho na frente. E aquilo me impactou. Eu já tinha lido a respeito disso, mas nunca tinha visto. E claro que aquilo me causou um certo impacto, uma certa curiosidade, porque nós aqui estamos acostumados a ver os veículos sempre com motorista. É verdade. E chamou a atenção aquilo, não só pelo inusitado daquela cena, mas a minha cabeça de profissional do direito, imediatamente, a partir da premissa, do conhecimento de que aquilo não era um mero carro guiado por controle remoto, não era verdade, teleguiado, pelo contrário, ele está dotado de um sistema de inteligência artificial que permitia que ele escolhesse a vaga, que ele fizesse a manobra, que ele andasse na velocidade que ele entenderia melhor, entenderia, entre aspas, melhor. Então ele tomava decisões e tomava deliberações independentes da comando direto de um operador. Isso me chamou a atenção sobre o aspecto jurídico. E imediatamente, poxa, mas de quem seria a responsabilidade por um eventual dano causado, um acidente, por exemplo, um atropelamento, por esse veículo? E estendendo isso ao raciocínio por outros equipamentos de inteligência artificial, por exemplo, equipamentos que mensuram medicamentos que são aplicados nos hospitais e assim por diante. E quem seria responsável? Então isso me chamou a atenção e me fez me interessar pelo assunto. E aí eu comecei a ler a respeito, comecei a procurar alguns textos e tal, claro, estava de férias, não ia ficar dedicando a isso. Mas à noite chegava no hotel, antes de dormir, dava uma lida nisso e tal. Eu tinha um tempinho assim. E durante essa viagem, uma viagem de 20 dias, eu acabei dando uma estudada nesse assunto. Que é uma coisa bastante interessante, pelo estágio atual da inteligência artificial. Nós estamos chegando num estágio da inteligência artificial que
que realmente demanda uma certa preocupação. Exato. Preocupação. Eu acho que esse é um ponto principal, assim, que a gente vai entrar mesmo nessas lacunas, no caso, né? Porque a gente vê, né, quando a gente está vendo, por exemplo, como você falou, o senhor falou na questão lá do carro, que estão lá funcionando naquele momento. A gente vê, por exemplo, a questão também do chat GPT, que a gente digita e ele já cria os textos, e é tudo maravilhoso nesse primeiro momento, né? Só que aí a grande questão é que fica, né? Como é que acontece, quem vai ser responsabilizado caso, por exemplo, no sentido dos automóveis, caso ocorra um acidente, que a gente já viu, inclusive, que acho que, se eu não me engano, da Tesla, né, que aconteceu isso também já nos Estados Unidos. Então já teve algumas intercorrências ali preocupantes para todos nós, né? E é exatamente essa questão, né? E da questão também do chat GPT, no caso, quem seria ali o detentor dos direitos, né, daquela obra, né, professor? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também a respeito, né, até onde o senhor acha que isso vai chegar e isso pode impactar diretamente já agora para nós que estamos aí já utilizando essa inteligência artificial? Na verdade é o seguinte, né, uma das coisas que eu acabei descobrindo, né, nesse respeito, é que atualmente, e é justamente por isso que ela está despertando tanta atenção agora, né, atualmente nós chegamos a um estágio da inteligência artificial em que as máquinas, os sistemas deixaram de ter meras capacidades criativas. Sim. Começaram a aprender. São máquinas programadas para aprender. Então, o que distingue a inteligência artificial atual, os sistemas mais novos de inteligência artificial, daquilo que sempre se convencionou chamar, de uma forma até inapropriada, de inteligência artificial, é que hoje se chegou ao estágio chamado de machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina, o aprendizado não supervisionado, ou seja, chegou-se a um estágio de avanço tecnológico em que os sistemas de inteligência artificial são dotados de capacidade de apreender, captar aquilo que foi originariamente programado, mas não só acumular memória, não só acumular dados como sempre foi, e sim de, a partir desses dados, processar esse, entre aspas, conhecimento anterior para adquirir novos conhecimentos, adquirir novas capacitações, e isso, consequentemente, dá a essas máquinas, dá a esses equipamentos aptidão para tomadas de decisões que são independentes, são autônomas em relação ao seu programa originário. Né? É verdade. Então, isso é que é interessante. Por quê? Porque não se trata de mera resposta ao estímulo do programador ou do operador nos limites, né, em que ela foi pré-programada. Então, hoje, a inteligência artificial é capaz de tomar decisões autônomas, tomar decisões que são independentes do seu operador ou do seu programador. Porque isso é importante, porque leva a esse campo que a gente viu. Peraí, se ela tomou decisões, né, Sim. distintas da vontade do seu programador, quem vai responder por um erro da máquina? Exatamente. Então, justamente isso. E é por isso que ela tem despertado tanto interesse atualmente, né? Esse assunto tem despertado tanto interesse atualmente. É porque o estágio bastante avançado, né, da inteligência artificial. Exato, professor. E tem outras questões, assim, até mesmo a gente pode começar a pensar a respeito da responsabilidade criminal, né? Sim. Então, será que é diferente para essa área também? O que o senhor pensa a respeito? Veja bem, vamos deixar assim, claro o porquê disso. Né? Quando se trata de máquinas puramente reativas, né, isso não causa maiores problemas. Sim. Porque ela reage dentro dos limites daquilo que ela foi programada
o operador é responsável resolver, tá? Porque ela só responde, só obedece, tá? Para isso ficar mais assim, claro, eu acho interessante a gente lembrar uma coisa. Sim. Esse termo inteligência artificial, ou essa ideia de inteligência artificial, como eu acabei constatando nessas leituras aí, não é uma coisa nova. Para você ter ideia, Verdade. nenhum de nós aqui tinha nascido. Né? Em 1956, já houve uma conferência sobre inteligência artificial, 1956, em Dartmouth, no Canadá. Certo. Uma conferência onde compareceram vários cientistas, várias pessoas que apresentaram máquinas capazes de cálculos fantásticos, e já se chamava de forma ampla, né? Sem que inteligência artificial. Mas o que está fazendo que desperte tanta atenção é essa geração atual, tá? Eu li dentro desses estudos aí, essa minha curiosidade a respeito do assunto. Eu li um trabalho de um professor senhor respeitado da Universidade de Michigan, professor de ciência da informática da Universidade de Michigan, o professor Ari Hintz, e ele, no estudo dele, ele fez uma classificação da inteligência artificial de acordo com seus estágios históricos, de avanço histórico. É muito interessante, ele classifica em 4 fases, né? Uma primeira fase, ele chama de a inteligência artificial meramente reativa, é aquela máquina que acumula milhões de dados, com esses milhões de dados permite ela fazer milhões de cálculos e dar respostas, né? Um exemplo de um equipamento assim é aquele brinquedo que fez muito sucesso no final dos anos 70, começo dos anos 80, chamado Genius, lá, o Gênios. Verdade, eu lembro. Parecia um disco, né? Voador, colorido, né? Isso, várias cores. Aí você aperta um botão, ele emite uma luz e faz um som. Aí ele aumenta aquilo. Faz 2 vezes tal. E aí você tem que ir repetindo exatamente o que ele faz, né? Exato. E ele vai fazendo uma velocidade cada vez maior e um maior número de sons. Mais complexo, exato. E aí você vai ter que repetir. A hora que você erra, ele faz né, aquele barulhão lá, e você perdeu o jogo. Aquilo já é um conceito amplo, né? Inteligência artificial, que é uma máquina que acumula milhões de dados, né? Para poder... bom exemplo, viu? E aquilo lá, né, bom para ativar capacidade de memória, né, coordenação motora. Muito bem. Aquilo já mas é uma máquina meramente reativa, né? Depois ele fala no segundo estágio, que é a máquina de memória limitada, né? Que ela também é uma máquina com capacidade puramente reativa. Tá? Só que ela pode agregar à memória inicial mais memória, né, mais dados, sem processar esses dados para ela tomar decisões próprias. Ela só responde dentro de um pré-programa, né? Um exemplo dessa máquina é aquela que, não sei se você se lembra, uns anos aí, uma máquina foi colocada para jogar xadrez, campeão mundial da época. Lembro. O Kasparov, né? Exato. E a máquina acabou ganhando do ser humano, né? Acabou vencendo o ser humano. Sim. Mas ainda é uma máquina de capacidade reativa, embora já com uma memória capaz de ser aumentada, ser expandida. Mas ainda é uma máquina de memória só. Certo. O terceiro estágio, segundo esse estudo do professor Ari, é o estágio atual. É um estágio em que a máquina é capaz de, independente do seu programador, ter percepção e aprender. É o que eu estava dizendo naquela hora, é a machine learning, né? A máquina que é capaz de aprender, ou seja, ela processa os dados iniciais e, numa progressão geométrica, ela vai aumentando o seu cabedal de competências, entendeu? E isso é que permite que ela tome decisões.
Por si só. Aquele exemplo no início lá do carro, né? Você falou da Tesla, é o carro Tesla mesmo. Eu não falei Tesla, é verdade. Eu não sabia se podia falar em marcas aqui, né? Sim. Nome de por enquanto pode, né? Assim. Tranquilo, então, professor. Falei, mas era um Tesla, né? E depois eu fui ver, era táxis. E tava sem ninguém dentro, porque tinha ido buscar o passageiro. Entendi. Olha só. Então ele tomou a decisão, né? Ele escolheu a vaga, ele fez a manobra. Independente de qualquer programa, né? Com certeza. Não é alguém que estava lá que programou ele para ir em tal lugar, parar em tal lugar, virar tal ou não. Ele escolhe os caminhos, ele avalia, né, as rotas. Sim, a capacidade justamente essa. Esse é o estágio atual da inteligência artificial, o estágio de capacidade de deliberações, de tomada de decisões, né? Independentes em relação ao programa inicial, tá? E o último estágio, segundo esses estudos aí, professor da Universidade de Michigan, é o estágio da máquina autoconsciente. Só que esse nós não chegamos ainda, é uma previsão que tem, segundo ele, é algo que é factível, que a gente vai chegar lá. E eu li também nos estudos da Casa Branca dos Estados Unidos, que no futuro próximo, coisa de poucos anos, 5, 10 anos, a gente já pode chegar nessa fase, em que a máquina vai ter consciência da sua própria existência. Tipo pessoas artificiais, né? Quer dizer, é uma previsão para o futuro, mas não é uma coisa assim utópica. Não, é uma coisa assim próxima, entendeu? E aí, assim, é fantástico, né? É uma máquina que tem consciência de que ela existe, né? Mas isso a gente não chegou ainda. Mas a gente está num estágio que, se você comparar com a psicologia humana, né? Nos estudos da ciência da psicologia, esse estágio atual da inteligência artificial está muito relacionado com aquilo que no estudo da mente humana é chamado de teoria da mente, que é a capacidade que tem você da percepção do ambiente e até de antever, por exemplo, a reação de um terceiro. Situações, né? O ser humano tem, o ser humano é dotado disso. Você uma espécie de quase intuição, mas é inteligência, é suicídio. Você é capaz de antever o que o outro vai fazer, se colocar no lugar do outro e que decisão eu tomaria, o que eu faria se eu tivesse ali. E é isso, né? É mais ou menos isso, o estágio atual que chegou a inteligência artificial. Igual isso que ela está hoje causando tanta preocupação. Exato, e é exatamente isso, né? Eu acho que os exemplos não vão faltar, né? A gente está vendo aí as marcas também, né? Eu posso falar dessa parte também, da parte de publicidade, propaganda, marketing. Por exemplo, os algoritmos, né? A gente vê, por exemplo, se eu falar agora, quero comprar um carro, daqui a pouco vou receber anúncios ali no meu celular, né? Então a gente vê que isso também está sendo ali utilizado para entregar ofertas de produtos, serviços, etc, né? Só que a gente sabe também que isso pode entrar em alguns problemas, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, esse armazenamento, porque, se eu não me engano, o Facebook também, a Meta, né? No caso, um tempo atrás, sofreu vários processos a respeito disso também, por não cuidar dos dados ou então utilizar aplicativos para adquirir esses dados, né, de terceiros, né? Então, acho que aí já entra também, começa a entrar em outros pontos que a gente pode falar a respeito disso, né? Por exemplo, no Brasil, né? Será que o nosso direito, no caso, voltando para a ideia penal, né? Encontra solução para esses casos? O que o senhor acha? É complicado a situação, né? Porque é o seguinte, quanto à responsabilidade civil, então, no direito civil, eu não vejo maiores problemas. Por quê? Porque a responsabilidade civil, no campo do direito, a gente é um termo meio técnico e tal, mas vou usá-lo porque a gente diz que a responsabilidade civil ela é deontica, ou seja, o legislador é que define essa responsabilidade civil. Sim. E no nosso sistema, nós temos tanto a responsabilidade civil que a gente chama de aquiliana, que decorre de uma conduta imprudente, de uma conduta negligente, de um ato voluntário mesmo, que produz um dano a alguém, né? Você, por exemplo, foi
manobrar o seu carro e não teve cuidado, amassou o carro do vizinho, você é obrigado a pagar, você causou um dano e tal, a culpa aqui é. E tem também a chamada culpa, responsabilidade, objetiva, né? Que está previsto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, em que você responde, independente de você ter culpa, pelo risco da atividade que você exerce, né? Então você exerce uma atividade de risco, chamada teoria do risco. Você exerce uma atividade de risco e você então assume de antemão a responsabilidade civil, né? No poder civil, da reparação como civil, por aqueles eventuais danos, seja de ordem material, seja de ordem moral, que a sua atividade causar. Tá? Então, no campo da responsabilidade civil, eu acredito que a chegada da inteligência artificial no Brasil não vai causar maiores problemas, né? Claro que vai causar algumas perplexidades, vai ter que adequar a legislação, né? Por exemplo, então, a gente falou dos direitos autorais, né? Direitos sobre obras intelectuais, né? Vocês citam muito bem aí o chat GPT, né? Exato. Que tem aptidão para reconhecer padrões linguísticos, para produzir a partir disso obras, né? Escritos, literários, né? Que são independentes de quem pediu, né? De quem programou, né? A quem atribuir, né? Os direitos intelectuais sobre isso, não só sobre isso, mas, por exemplo, sobre desenhos industriais, né? Podem ser criados pela inteligência artificial, enfim. Mas no campo da responsabilidade ou do direito civil, eu creio que é menos complexo. Agora, no campo da responsabilidade penal, aí sim a inteligência artificial vai trazer sérios questionamentos, sérios problemas. Por quê? Porque no nosso sistema penal, nós temos o que a gente chama de direito penal da culpa. Isso significa o quê? Isso está numa norma constitucional. E aí é que está o problema. Está no artigo 5º, né, decorre do artigo 5º, 45 da Constituição Federal. A responsabilidade penal da culpa significa que você só pode ser responsabilizado penalmente quando o resultado danoso, morte de alguém, dano patrimonial, enfim, né, dano ambiental, ele só pode ser criminalmente imputado a você quando você deu causa a esse dano dolosamente ou culposamente. Dolosamente significa consciência e vontade de realizar aquilo, tá? Ou seja, age com dolo aquele que quer, ainda que pelo dolo eventual, na modalidade de aceitação, ou seja, eu quero fazer aquilo, quero realizar aquilo, por causa daquilo eu ajo de tal forma, né? Então eu quero matar alguém, por isso eu puxo a arma e atiro. Ou então eu aceito que aquilo que eu vou fazer vai produzir aquele resultado, e mesmo assim eu não me importo e produzo. Isso é uma dolo pontual. Então eu respondo a título doloso. Ou, em alguns casos excepcionais, a título culposo. E para isso a lei precisa expressamente prever que aquele crime é punido na forma culposa, tá? Por exemplo, a lesão corporal ela é punida na forma culposa. Mas o furto, estelionato, isso não é na forma culposa, só com dolo. Então, culposo quando você deixa de observar determinadas regras que você tinha naquelas circunstâncias de cumprir. Por exemplo, vou limpar uma arma de fogo, né? Se eu limpo essa arma de fogo na frente de várias pessoas e ocorre um disparo, ainda que eu não tivesse querido, né, matar a pessoa, não tivesse querido ferir ninguém, eu vou responder porque eu agi culposamente, eu fui imprevidente, eu fui descuidado, porque não se deve, qualquer regra de bom senso, né, diz que você não deve ficar limpando uma arma de fogo carregada no meio de várias pessoas, tá? Então, na responsabilidade penal, só assim. Não é possível atribuir responsabilidade penal quando não exista nem dolo nem culpa. E isso é que vai trazer sérios problemas, sérios questionamentos. Porque dentro do nosso sistema
jurídico penal atual, não há solução para, por exemplo, um atropelamento, uma morte causada por um carro desse, ou a morte de um paciente causada pela inteligência artificial que errou na dosagem do medicamento que incumbia a inteligência artificial ministrar. Está entendendo? Então, por quê? Porque não decorreu do comando de um humano, decorreu de uma deliberação da máquina, com as aptidões que ela aprendeu naquele machine learning, né, naquele aprendizado de máquina, não supervisionado. Ela aprendeu aquilo, ela tomou aquela deliberação. Então, não dá para você vincular essa decisão, né, de forma imediata a um ser humano. Tá? Se na responsabilidade civil você pode, independente disso, pela teoria do risco, imputar ao ser humano que criou o programa ou que opera a máquina, tal, a responsabilidade, ou inclusive até a todos solidariamente essa responsabilidade, o direito civil pode. No direito penal não é possível, porque o nosso sistema ele é baseado em outras teorias, né? E a dificuldade maior qual é? Esse sistema de direito penal da culpa, ele está contido numa norma constitucional de garantia fundamental. E aí você vai falar assim, mas não dá para mudar isso? O problema é que essas normas de garantia da Constituição, elas são o que a gente chama no direito de cláusulas pétreas. Cláusula pétrea por quê? Porque elas não podem ser objeto de emenda constitucional. Então não dá nem para mudar a Constituição. Nem ajustar. Não dá para falar, mas aí então muda a Constituição. Não é simples assim. Muda a lei. Não é simples assim. Por quê? Porque como se trata de cláusula pétrea, você não pode nem apresentar, pode até apresentar, mas ela não pode ser aprovada, uma emenda constitucional tendente a abolir ou para anular esse sistema de responsabilidade. Aí a questão realmente vai ficando mais quente nesse sentido. E as discussões não param, né, professor? Eu acho que já começa aí, né, as pessoas, né, principalmente da área jurídica, a discutir isso também nas universidades, enfim, nos bares, enfim, onde tiver o café ali, as pessoas estão conversando a respeito disso também, né? Há sim um início de discussão a respeito disso, mas eu acho que a velocidade do avanço tecnológico está muito acima do que está se progredindo nas discussões a respeito desse assunto. O direito, ele normalmente ele vem a reboque, ele vem atrás das transformações sociais, isso é natural, né? Você não poderia, por exemplo, imaginar uma legislação como o marco regulatório da internet nos anos 40, 50, quando foi 1940 o Código Penal. Então o Código Penal de 40, né, ele contempla uma realidade dos anos 30, certo? Verdade. Ele não poderia conter nada relacionado, por exemplo, à internet, porque não existia. Então o direito vem sempre depois. Acontecem as transformações sociais, históricas, e o direito vem em seguida para regulá-los. Mas nesse caso, o avanço está tão rápido, está tão veloz, que é preciso que o legislador se preocupe também com maior velocidade, porque é inevitável, a gente vai estar, tudo bem, você viu isso aí lá nos Estados Unidos, mas é questão de dias para chegar essa tecnologia no Brasil. É verdade. E se espalhar no mundo todo, né? Então, há uma preocupação, e eu vou te dizer, não é só no Brasil, né? O mundo todo ainda está assim, meio que perplexo diante dessas inovações do atual estágio da inteligência artificial. Tanto que assim, a primeira norma que está se propondo a respeito disso é no Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu ele está assim, propondo alguns balizamentos que eu achei bastante interessantes. O fundamento, tem até uma norma, né, do Parlamento Europeu, é um projeto que estabelece isso, e tem que estar centrado no ser humano. Uma outra norma que é proposta pelo Parlamento Europeu no sentido de que a inteligência artificial não pode substituir, nem pode isentar
a responsabilidade do ser humano. Essa preocupação que eu tenho aqui, eu fiquei contente de ver que essa mesma preocupação que eu tenho aqui é uma preocupação que foi colocada lá nos deputados do Parlamento Europeu, pelos deputados do Parlamento Europeu. Falei, bom, então eu não sou tão louco assim, a minha preocupação não é tão descabida assim. Isso é uma das preocupações lá, né? De que criar mecanismos legais para impedir que a inteligência artificial substitua a responsabilidade ou isente de responsabilidade do ser humano. Tá? Assim, padrões éticos bastante interessantes que estão sendo propostos no Parlamento Europeu, que é a primeira norma importante a respeito. Né? Sim. Preocupação com evitar danos ambientais, uma regra que eu vi lá, que está sendo proposta, que eu achei bastante interessante, de sempre, em qualquer caso, exigir que o ser humano dê a última palavra. Né? Então, a inteligência artificial é capaz de tomar decisões, capaz de tomar deliberações. Bem, a máquina vai fazer a avaliação, fazer as interpretações, fazer as análises com uma velocidade muito maior do que a capacidade humana, mas a última palavra, na hora de tomar a decisão, deve ser o ser humano. E isso é fundamental. Posso continuar? Opa, com certeza. Muito interessante, né, esse assunto. Só para dar um exemplo, eu vou citar um relato que eu li esses dias aí, de um militar americano falando sobre inteligência artificial. Ele disse o seguinte, é ilustrativo, é um exemplo ilustrativo. Ele disse o seguinte, que uma das tropas americanas estavam fazendo incursões no território do Afeganistão. Eles identificaram que os talibãs tinham colocado crianças para espionar os soldados americanos, para espionar a movimentação dos soldados americanos. E ele disse, então, olha, nós identificamos aqui como uma ameaça aos objetivos, às táticas das forças militares americanas. Mas como eram crianças, né, nós optamos por medidas alternativas e não eliminar a mata. E ele disse, se fosse deixado nas mãos da inteligência artificial, ela, identificando a ameaça, já ali, né, eliminaria as crianças, ou seja, explodiria aquelas crianças, mataria as crianças. Por quê? A inteligência artificial, ela não tem emoções, ela não tem medo, ela não tem compaixão, verdade, não tem empatia. É puramente racional. Né? E é uma ameaça, ela pontuou ali, né, programada para eliminar ameaças, pouco importa se é criança. Então, isso é um exemplo ilustrativo. Né? E uma outra coisa, eu também lendo a respeito disso, né, eu desviei a visão dos militares, porque eu acho que o militar é extremamente perigoso. E eu vi um relato de uma experiência interessante. Os melhores pilotos de caça das Forças Armadas Americanas, em simuladores de voos, foram colocados em combate contra a inteligência artificial. E eles perderam as batalhas em 99,9% dos casos. Né? E os pilotos dizem assim, olha, a máquina, ela não é melhor do que nós, pilotos, na habilidade. O problema é que ela não tem medo. Então, enquanto os pilotos, por exemplo, procuravam por instinto de preservação, por medo da morte, exato, posições melhores para atacar tal, a máquina sem medo nenhum vinha de frente e atacava antes. É verdade. Então, a máquina eliminava os pilotos nos simuladores em 99,9% dos casos. Aí você projeta isso numa batalha no mundo real. Máquinas com inteligência artificial em batalhas reais. Quer dizer,
Exato. Por isso, hoje há uma disputa no campo militar entre Estados Unidos, China, Rússia, Irã, que é perigoso, Sim, com certeza. pela inteligência artificial para emprego militar. E quem ganhar essa corrida vai ter um predomínio com certeza. militar muito grande. Uma vantagem muito grande, né? Então a gente vê realmente, professor, como esse meio, né, na verdade, desse assunto, né, da inteligência artificial, a gente falou principalmente aí da ponta do iceberg, né? Porque tem muito mais ainda que pode acontecer, né, em todas as áreas da nossa vida, né? Por isso que a gente está falando a respeito disso, né? Seja na área civil, penal, etc., né, administrativa. A gente vai ver as empresas também. A gente está vendo, na verdade, né, muitas questões sendo relacionadas ali também ao nosso dia a dia, né? A gente falou aqui desde questões do dia a dia, mas também questões militares, questões relacionadas a transporte, enfim, dos mais variados setores. Professor, tem mais algum tema dentro dessa área que o senhor gostaria de abordar para a gente fechar esse episódio? Não, acho que é isso, né? De falar e assim, só para concluir, a luz no fim do túnel que eu estou vendo, né? Porque é óbvio que é um avanço fantástico, vai trazer muitos benefícios, né, para a humanidade, mas é algo que precisa ser tratado com muita cautela, muito cuidado, porque a inteligência artificial ela vai produzir assim, grandes avanços na área da saúde, na área dos transportes, na área da preservação ambiental, mas é preciso que ela seja tratada com muita cautela e é preciso criar mecanismos de prevenção para que não seja feito um mau uso, porque é uma faca de dois gumes, né? Exatamente. Como quase todas as tecnologias, né? E por isso eu fiquei assim, bastante entusiasmado com a posição do Parlamento Europeu. Você vê que é uma preocupação e a importância disso é que, sendo uma posição do Parlamento Europeu, vai ter aplicação, vai ter vigência em todos os países da União Europeia, que já é uma bela parte dos países importantes do mundo, né? Então, as preocupações de ordem ambiental, as preocupações éticas para que a inteligência artificial não seja, por exemplo, discriminatória, né? Para não fazer qualificação de pessoas de acordo com o perfil de comportamento, perfil de consumo, né? Porque ela vai ser usada para recursos humanos, vai ser usada para permitir acesso de pessoas. Está sendo usada já, você viu hoje. É verdade. Já existe até para acesso de futebol, só feito no Allianz Parque, lá no campo do Palmeiras, o acesso por reconhecimento facial, né? E esse reconhecimento biométrico, né? Ele é extremamente importante, né? Já ajudou, inclusive, a identificar e prender criminosos, né? Exato. Que foram lá ao estádio. Então, é importante. Agora, não pode ser usado para de criar classes de pessoas, para, né, ser usado de forma discriminatória. Então, esses cuidados é que são extremamente necessários. Maravilha. Nossa, é um assunto muito interessante também. A gente fica aqui ouvindo e ao mesmo tempo imaginando tantas possibilidades que podem acontecer dentro dessa esfera, né, de conteúdo, né? Mas primeiramente gostaria de agradecer a presença então do professor aqui nesse primeiro episódio, professor Gilson Amâncio, promotor de justiça, e realmente, né, com certeza você que está aí do outro lado, né, pode também enviar suas questões, a gente vai responder aqui nos comentários, e não se esqueça de compartilhar esse episódio para pessoas que você acha que vai ter esse interesse em saber mais a respeito desses conteúdos, tá certo? Então eu agradeço a presença então do professor, muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gostoso um bate-papo assim, por um assunto que eu estou me interessando agora, e muito legal. Parabéns a vocês aí pela iniciativa e Maravilha. pelo programa de vocês. Muito bacana. Tá joia. Obrigado, professor. Então, até a próxima. Nos vemos aí.